Salve, salve, turma boa! Sejam bem-vindos por aqui mais uma vez. A gente está no caminho, na reta final de entender um pouco sobre barreiras à entrada. Vem comigo aprender mais um pouco. Pois é, a gente hoje vai trabalhar na última aula desse conjunto de 3 aulas sobre barreiras à entrada para entender como é que as outras fontes de barreira à entrada definem também a estrutura de mercado e no final um fechamento mostrando algumas conclusões, algumas coisas a se pensar que eu também já venho colocando ao longo dessas 3 aulas. Então, sem mais conversa mole, vamos, aqui desse lado de cá, ficar pequenininho e, bum, chegamos a entender um pouquinho sobre diferenciação do produto, que a gente fala na aula anterior, né? Aquela aula que ficou para trás agora. Na aula anterior, não, desculpa, na aula de diferenciação do produto. A gente tem. Essa é a terceira aula de barreiras à entrada, então são 3 aulas antes, né? Requerimento, a gente vai trabalhar com diferenciação, requerimentos de capital, a necessidade de capital para poder entrar naquele mercado, e por fim, barreiras à saída. Pois é, barreiras à saída também é uma barreira à entrada. Pum, como? A gente vê daqui a pouco. E continuando, a gente vai aqui já direto, sem mais conversa mole, sobre o que é diferenciação do produto. Mais uma vez, eu não vou me aprofundar aqui, porque tem uma aula específica sobre estratégias com diferenciação do produto. Que exatamente eu falo como a diferenciação do produto afeta a estrutura da indústria. Mas, no geral, o que é diferenciação do produto? Né? São as características, os features. Eu trouxe aí a foto de um smartwatch que poxa, hoje em dia tem uma profusão de smartwatch, né? De modelos que vai de R$ 100 a, eu já vi 5 mil, 8 mil, 10 mil reais. Então, é uma profusão enorme, numa faixa, num range de preços que cabe tudo ali no meio. Então, no fundo, a diferenciação é isso. Quando os produtos são avaliados pelos seus atributos. Os smartwatch de 100, 150 reais, eles marcam a pulsação, né, o batimento do coração, às vezes a temperatura tal. Não é muito sofisticado. Ao passo que aqueles de 5, 8 mil medem até a oxigenação do corpo. Né? O, a bendita oxigenação que quando está muito baixa, a saturação, quando está muito baixa, é a Covid que está chegando. Então é essa história que os relógios mais caros chegam. E teve uma demanda enorme nos últimos tempos de pandemia. Então, há esses atributos que causam diferenciação, porque smartwatch é smartwatch. Eles colocam alguma coisa a mais e aí a gente começa a mudar a sensibilidade do consumidor em relação a isso, que sinaliza a disposição ou não de pagar mais para ter aquele produto. Então, essa diferenciação são algumas opções que o entrante tem, né? Por isso que nem sempre o preço limite e tal, aquilo dali é porque o cara vai por diferenciação, né? Então ele pode vender a um preço inferior, pode ter um esforço de venda, que é o gasto com publicidade, né? E aí a gente tem que entender que aquele custo médio de entrante está posto lá nos modelos de preço limite, o custo médio já tem a ideia, o custo do esforço de venda, o custo de penetração, pré-operação do projeto. Né? E são custos que não é só o custo médio de produção do que eu estou querendo vender, produto ou serviço final, mas também o custo, os custos afundados, custo com propaganda, custo com treinamento de pessoal. Né? Então, tudo isso é que está chamando aqui de custo de penetração. Né? Então, as empresas com diferenciação do produto conseguem dar um sobrepreço. Veja só, na briga pelo varejo de construção civil, a Leroy Merlin, quando chega numa região, ela passa pelo menos 2 meses, a loja toda pronta, toda equipada, só em capacitação de mão de obra, né, e preparação e treinamento
para correr com o mínimo desgaste, a maior eficiência possível. Porque sabe que as pessoas saem, não aguentam o ritmo de trabalho, e aí ela vai ajustando a mão nesse processo. Por quê? Porque os preços são maiores do que a concorrência em muitos produtos. Então ela tem um sobrepreço. Só que a eficiência de servir é muito maior do que a dos concorrentes. E aí termina você tendo uma parcela significativa do mercado por diferenciação no atendimento. Certo? Então é isso. Essa é a ideia geral de diferenciação. A outra questão importante é requerimentos iniciais de capital. Bom, essa é a barreira mais tranquila hoje em dia, porque, por incrível que pareça, no mundo não tem falta de dinheiro. O problema do mundo é distribuição e recursos. Nem todo mundo tem de forma igualitária. A questão econômica hoje é desigualdade nessa distribuição. O mundo nunca produziu tanto alimento, o mundo nunca teve tanto dinheiro, mas quem é que está com esse dinheiro na mão? Né? São poucos. Então o problema é de distribuição, não é dinheiro. Se você tiver um bom projeto, for empreendedor, conseguir fazer uma diferença, você consegue captar recursos. Se você for uma grande empresa, se tiver uma grande empresa, ela consegue captar recursos a juros mais baixos, né? Tem uma entrada maior, como está bem posto aqui. Grandes plantas industriais dependem de grande volume de capital. Beleza. Só que grandes plantas industriais são de grandes empresas que conseguem alavancar recursos a custos mais baixos que empresas médias e obviamente, as pequenas. Então você tem essas questões por trás de barreiras. Isso também é uma barreira à entrada para a pequena empresa crescer, né? Mas, coloquei aqui, devido à modularidade da indústria, eu não preciso atuar em toda a indústria. Eu posso modular, posso trabalhar numa parte, fazer parcerias e complementos com outros fabricantes. E, no final, eu posso ter diferenciação via servicização. A necessidade de capital pode ser sobreposta. Eu posso passar por cima dessa necessidade. Por isso que requerimentos iniciais de capital, hoje em dia, não pode ser considerada a pedra de toque da barreira à entrada. E aí, chegamos às barreiras à saída. Por trás das barreiras à saída, a gente tem a ideia de mercados contestáveis. É uma teoria de mercados contestáveis, né? Barreiras à saída. O que é que são essas barreiras à saída? São os impedimentos que a empresa tem para fechar o negócio. Grosso modo é isso, né? É o custo para encerrar a produção. Né? Os custos são efetivos, o custo de rescisão de contrato, como a Ford agora, por exemplo. Os distribuidores Ford estão exigindo 200 milhões de reais para ser distribuído entre eles, pelo custo de não ter o que vender. A Ford está destruindo, nesse exato momento, eu estou gravando essa aula no dia 11 de março de 2021. Nesse momento, ela está destruindo 900 automóveis na fábrica de Camaçari. 900 automóveis estão sendo destruídos pela Ford na fábrica de Camaçari para não entrar em circulação. Isso é custo de saída, certo? Obviamente que a marca Ford vai ficar bastante arranhada, e aí eu tenho um custo de oportunidade. Ninguém vai querer mais carro Ford, ou sequer quer um preço lá embaixo. Né? Então são os custos de oportunidade que são irrecuperáveis. A marca, todo investimento em publicidade, todo esforço em publicidade até recentemente, foi jogado na lata do lixo, não tem como recuperar mais. Então esses são os custos de encerrar a produção, né? E isso também tem a ver com o tipo de configuração industrial. No fundo, o que a gente tá colocando aqui é o seguinte: barreiras à saída, indica contestabilidade de mercado. Então, quanto mais contestável, mais próximo de uma concorrência perfeita, em que não tem custo de saída. Se não tem custo de saída, não tem custo de entrada. Eu posso entrar, ganhar dinheiro e ir embora. Certo? E isso tem a ver com a configuração, né?
do mercado. Então, por exemplo, uma configuração factível, que ele chama, você não tem custo nenhum de entrada, as empresas atendem a demanda sem prejuízo de sair. Isso é muito comum em linhas de ônibus, que eu posso tirar o ônibus daquela circulação, daquela linha que não está dando resultado, e botar em outra. O que está acontecendo na pandemia agora, por exemplo, a redução de alguns veículos em algumas linhas sem perda para o dono da empresa. Infelizmente, moralmente, isso é complicado porque a gente está pregando o não aglomeração e as empresas estão aglomerando porque estão retirando veículos de circulação. E ela não tem prejuízo, porque a demanda está sendo atendida de uma forma ou de outra pelo investimento que já está lá, que são alguns menos veículos, mas tem veículo e ele está faturando do mesmo jeito. Né? E uma configuração sustentável no sentido que é uma barreira sustentável. Né? Para se instalar em algum setor, existe um custo irrecuperável enorme. Então, barreira saída tem muito a ver com custo irrecuperável. Né? Então, a receita total ela é menor inicialmente que o custo de produção e os custos de penetração, de entrada no mercado. Então, essa é uma barreira saída sustentável. A factível é aquela que existe. Bom, existe, mas eu posso ir lá, bater e correr. Hit and run. Mas a sustentável não. É aquela que tem um custo afundado, sunk cost enorme. E isso tem a ver com grandes plantas industriais que nós vemos por aí. Uma refinaria é uma coisa dessa natureza, por exemplo. Né? Então, essas são a noção de barreira-saída. E barreira-saída nos leva, como eu falei, aos mercados contestáveis. Os mercados contestáveis, quanto mais contestável é um mercado, menor são as barreiras. Está faltando um R aqui. As barreiras à saída. Então, quanto menos contestabilidade tem aquele mercado, maior vai ser a barreira. Se o mercado é contestável, ou seja, uma empresa pode entrar, faturar e sair sem prejuízo, ele é altamente contestável. Então a ideia de mercado contestável é essa, né? E tem toda uma teoria por trás do John Sutton, que propõe essa ideia e essa noção de a teoria dos mercados contestáveis. Qual é a evolução, né? A evolução disso daí, essa ideia de barreiras à entrada como possibilidade de mudança estrutural. Existem sérias críticas, como a gente está vendo aí, né? Do caráter estático, já tenho falado isso várias vezes. Com tecnologia, você acrescenta tecnologia na estrutura de mercado, você muda toda a estrutura de mercado. Né? As empresas, elas não são estáticas, não são paradas, elas mudam as suas estratégias a depender das condições ambientais, do ambiente econômico, do ambiente de mercado, da indústria. Então, a barreira à entrada ela pode ser alterada. E aí, o preço limite, ele foca muito como arma competitiva o preço, onde de fato só o preço não é, a gente sabe disso, né? A gente muito raramente compra produto só pelo preço, a não ser commodities. Normalmente a gente compra produto mais por diferenciação por outros atributos. Enfim, nós chegamos ao final, mudei aqui o slide, mas chegamos ao final de mais uma aula para a gente entender como é que o mercado, uma indústria se comporta e como ela mantém seus lucros e determina seus preços a partir da construção de barreiras à entrada.
Outra questão importante que ficou também é que barreiras à entrada, ela sinaliza para a existência de uma concorrência potencial. Então, empreendedores, é importante prestar atenção não só de um lado para o outro dos seus concorrentes próximos, mas também daquele concorrente que a gente às vezes nem imagina que vem. E isso requer uma capacidade de análise que às vezes essas ferramentas não são suficientes. E é preciso ampliar o horizonte de estudo e de conhecimento. Então é isso que a gente está aqui. O economista ele faz esse papel e consegue entregar realmente uma análise de mercado mais sistêmica, mais abrangente e que vai além da análise das barreiras à entrada. Mas é preciso passar por elas para que o entendimento seja o mais amplo possível e o mais eficiente e mais acurado possível. Conto com vocês agora na próxima aula, que a gente vai tratar de estrutura de mercado e inovação e para poder colocar um pouquinho do molho de dinâmica aqui na análise estrutural do mercado que a gente está fechando. Conto com vocês, valeu pela presença e até a próxima. Tchau, tchau.